Hoje eu estou aqui para falar sobre o tema que mais repercute na acupuntura, que é mais conhecido, que é a dor propriamente dita. Não só a dor na coluna, mas a dor no aspecto geral. Pode ser dor de estômago, pode ser dor de cabeça, pode ser aquela dor irradiada que ocorre numa lombocetalgia, por exemplo. Então eu quero deixar bem claro que aqui a acupuntura ajuda muito a diminuir aquelas medicações fortes que muitas vezes devemos tomar, mas que a gente pode diminuir essa medicação e muitas vezes a gente pode até evitar de tomar esses remédios fortes, porque todos nós sabemos que tem alguns efeitos colaterais que prejudicam, por exemplo, o nosso fígado, o nosso rim, o nosso próprio estômago. Então, se você tem uma dor de estômago, pode ser por algum outro problema, que a medicina chinesa entende o paciente como um todo. Então, por isso que a gente vai fazer uma anamnese, vai fazer uma avaliação, para ver o que realmente está acontecendo para você ter essa dor de estômago, essa azia, essa náusea, essa má digestão. Assim como, às vezes, tem pacientes que são mais... ocorrem mais dores na coluna, por exemplo, mas às vezes tem um porquê disso. Você tem uma deficiência no meridiano, de rim principalmente. Então ocorre muito pacientes que têm lombalgia. Então a gente vai avaliar esse paciente, ver qual que é o déficit energético desse paciente. Depois dessa avaliação criteriosa, a gente vai em cima disso. Então a gente não vai só na dor propriamente dita, a gente vai atender o paciente como um todo. Se a gente for na origem do problema, a gente vai resolver todas as causas. Tá? Lá, por exemplo, se tem um problema de enxaqueca, também pode ser por um intestino preso, por uma gastrite também, ou por uma noite mal dormida, porque tem pontos específicos para isso. Também pode tratar essas enxaquecas, essas dores de cabeça, mas também pode tratar aquela tensão muscular, cervical, que muitas vezes nós temos por estresse, por ansiedade também, ou por problema ocupacional, pelos trabalhos que nós executamos. Às vezes quando um dentista ou no próprio escritório, a pessoa fica numa postura inadequada por muito tempo, ou fica fazendo movimentos repetitivos. Então a acupuntura ajuda muito nesse aspecto doloroso. Quem já fez sabe o quanto que ajuda, e temos alguns aparelhos que aceleram esse processo de analgesia, de retirada da dor do paciente. Por exemplo, nós colocamos um aparelho de eletroacupuntura. Então é tipo um choquinho propriamente dito na agulha. Parece assustador, mas não é, porque depois que você faz a eletroacupuntura, você sai sem dor. Só a acupuntura, só a agulha propriamente dita, já tem um efeito muito benéfico. Fazendo uma eletroacupuntura associada, o paciente sente a dor sumir praticamente. Lógico que tem alguns casos que precisamos de uma associação. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem um e-mail, um telefone, mandem um WhatsApp, que a gente está aqui para esclarecer vocês. Os negócios pela internet têm crescido muito nos últimos tempos. Se você tem uma loja online e quer saber mais como funciona o processo de logística, entrega, armazenamento de mercadorias para negócios online, confira agora na entrevista com o pessoal da SHL. O fluxo logístico ele tem que correr de uma maneira fluida dentro da operação. Então, os processos têm que ser definidos de uma maneira que você não crie gargalos dentro da tua operação. Vou dar um exemplo, se você tem muita gente fazendo separação dentro do armazém e pouca gente conferindo, daqui a pouco você tem um gargalo na conferência e a operação para, porque o pessoal para de separar porque a esteira está cheia, por exemplo. Então, se você monta um fluxo constante e bem organizado dentro, você tem aí uma operação logística bem organizada. Então, o que considerar para escolher o operador logístico? Bom, para escolher um operador logístico, ele tem que ter processos bem definidos, sistemas que permitam uma agilidade e uma escalabilidade do processo e que te passe uma segurança. Então, um exemplo, um operador logístico que faz uma separação, por exemplo, em papel ou uma conferência em papel,
você já tem um problema de segurança, porque a pessoa que está fazendo a separação, ela pode muito bem separar um produto e, por descuido, não conferir corretamente e fazer o despacho de um produto errôneo. Um outro ponto importante é a pessoa que faz a separação não pode ser a mesma pessoa que faz a conferência, porque senão ele já está viciado, ele sabe o que ele separou e muitas vezes ele não faz uma conferência devidamente com a segurança que ele precisa. Então, um operador logístico que trabalha, por exemplo, com uma SHL, com um sistema, com um coletor de dados, você tem a segurança porque a caixa, o material foi bipado antes da separação desse produto. Então, por isso a importância de ter uma plataforma que media todos esses processos. Sim, o sistema é fundamental para que você tenha uma operação que corra aí com total segurança e transparência para o cliente. Essa plataforma ela também gera outros benefícios para o nosso cliente na questão da segurança. Ele não precisa ligar hoje para a SHL e pedir para antecipar um despacho, para saber o status de um pedido. Ele entra na plataforma, acessa de qualquer celular, notebook, qualquer acesso à internet e ele consegue consultar esse pedido, pedir uma alteração, cancelamento. Gera também uma outra segurança. Hoje a gente sabe que tem um problema de fraude na internet. Se ele descobre que uma dessas vendas é uma venda fraudulenta, ele pode simplesmente entrar no sistema, solicitar o cancelamento. Se ele ainda não foi coletado pela transportadora, ele pode nesse momento cancelar o pedido é estornado e volta para o estoque. Como funciona para quem tem negócios online? Olha, ele serve exatamente para quem trabalha no mercado online. Por quê? O mercado online é um mercado enxuto, onde as pessoas têm que ter uma estrutura muito enxuta. Então, ele tem que focar no que ele realmente é bom, na venda, na divulgação do material. E a partir do momento que ele começa a se preocupar com os pedidos, se os pedidos estão saindo dentro do prazo, dentro da operação logística, ele acaba desfocando da sua atividade principal. Então, quando ele traz isso para um operador logístico como a SHL, nós damos a segurança para ele. Eu costumo brincar com os meus clientes, falei, vendam porque o resto aqui a gente garante. Então, é essa segurança e esse benefício que a gente dá para o cliente, é a escalabilidade da venda. Poderia dar um exemplo de como funciona esse processo? Por exemplo, eu tenho uma loja online, tenho algum tipo de produto que eu estou comercializando. Quais são os passos para passar por esse sistema de operação logística? Olha, quando você já tem uma loja, já está fazendo a venda online, você tem uma plataforma de e-commerce e essa plataforma de e-commerce está ligada a um ERP, que é quem vai fazer o controle financeiro e emissão de nota. O que nós fazemos é linkar a nossa ferramenta, que é o Sistema de Gestão de Armazém, que é o WMS, junto a essa plataforma de ERP, e os pedidos passam a ser transmitidos automaticamente para dentro do operador logístico. Então, o que a gente vê na maioria dos casos, os nossos clientes acabam fazendo essa operação em casa. Eles vão tirar a informação do pedido dentro do ERP, vão embalar dentro de casa e colocar fita e despacham isso no correio. Eu tiro esse problema. Ele traz a mercadoria para cá, eu armazeno esse produto aqui, faço a separação, embalo e deixo pronto para o correio enquanto ele está promovendo a venda. Eu tenho exemplos de empresas que mais do que dobraram a capacidade de vendas depois que trouxeram para cá. Enquanto eles perdiam 70%, 80% do tempo fechando caixa, separando o pedido, agora eles focam 100% na venda e a gente faz essa parte para eles. O gerenciamento de todo esse processo logístico, ele precisa de muito tempo e cuidado? Precisa de muito cuidado. A pior coisa que tem é você fazer uma compra pela internet e receber o produto ou incompleto, ou o produto errado, ou o produto danificado. Então você tem que tomar um cuidado. Porque um cliente satisfeito, ele vai falar para 2, 3, mas um cliente insatisfeito, ele acaba falando para 7, 10, 15 pessoas. E aquele cliente mais insatisfeito ainda põe reclamação, reclame aqui, Procon, e acaba queimando a imagem. Se a gente olhar o histórico das empresas online, muitas delas fecharam porque elas começam a crescer, chegam num volume, não dão conta desse volume operacional e acabam fechando porque queimam a marca dentro do mercado. E sobre o processo de terceirização? É bom? Para quem é indicado? Quais as vantagens? O processo de terceirização ele é indicado para aquelas empresas onde a estrutura é muito enxuta, então ele quer fazer toda a operação de uma forma segura, com procedência
e com segurança, então ele traz para dentro do operador logístico e a gente passa essa segurança, essa credibilidade para a operação dele. Para grandes empresas que precisam, por exemplo, de mais espaço ou têm uma operação muito vasta, com capital humano muito grande e não tem uma organização. Então eu posso, de forma resumida, falar que desde a pequena empresa até a grande empresa, ele pode terceirizar a operação logística. E quais os critérios que devem ser adotados para escolher uma empresa que atua nessa área? Olha, primeiro ver quais são as ferramentas que essa empresa possui. Se ela tem um sistema de gestão de armazém eficiente, que vai passar essa segurança e que dê essa credibilidade. Depois a transparência. Ela tem que passar as informações em tempo real para o seu cliente. Se o operador logístico consegue passar essas informações para o cliente e ele consegue, com isso, acompanhar o processo, ele fica tranquilo, ele sabe o que está acontecendo na operação dele. E outra é a questão dos procedimentos. Ele tem procedimento, ele está tudo segregado, tudo identificado dentro do operador, ele já tem algum tempo de mercado. A pior coisa que tem é quando você liga, por exemplo, para um operador, eu quero saber o status do meu pedido, peraí um momento que eu vou ver com o pessoal da operação. Isso não ocorre na SHL, você dentro do sistema, em tempo real, tem essas informações. Você poderia nos falar sobre o grau de satisfação dos clientes? Com certeza. Nós temos exemplos de clientes que entraram na parte de terceirização, onde eles faziam no máximo 80 pedidos por dia e passaram a fazer aí 250 pedidos por dia. Então o custo deles não foi proporcional. Se você pegar uma pequena empresa, por exemplo, onde ele tem lá 5, 6 pedidos por dia, o custo que ele tem de um funcionário para fazer essa separação não é o mesmo custo que ele tem dentro da terceirização. Então, com isso, ele já tem uma redução de custo e além de não mais se preocupar com a parte operacional. Ele pode fazer a venda tranquilo, que aqui a gente tem. E na parte da consultoria, nós temos empresas aí onde eles tinham uma média aí de 100, 120 pedidos por dia com equipe de 4 pessoas dentro da operação. E essas 4 pessoas não conseguiam passar desse volume de 100, 120 pedidos por dia. Após a implantação do WMS da SHL, eles passaram a fazer 500, 600 pedidos por dia com a mesma equipe. Então veja o que uma organização e uma ferramenta adequada dentro do operador logística pode trazer de benefício. Se ele não tivesse essa ferramenta, se ele não tivesse essa consultoria para montar dentro da empresa, provavelmente ele teria que triplicar a equipe de operação para fazer o mesmo volume que ele está fazendo hoje. Eu trabalho na área já há 5 anos, com informática, comecei com a parte de vendas online no Mercado Livre. Hoje eu estou sozinho com uma nova empresa e resolvi reestruturar a minha empresa. Tinha vários funcionários, tinha 7, 8 funcionários, então eu tinha um antigo sócio, dividi a minha empresa e hoje eu tenho uma empresa sozinha. Então, dessa empresa hoje só sou eu o funcionário, E resolvi terceirizar a minha logística de envio dos meus produtos, Então, achei o parceiro SHL em janeiro. Na verdade, em dezembro do ano passado, a gente começamos já um certo contato. E em janeiro, quando eu saí da minha empresa, eu resolvi usar o serviço da SHL, Daí, terceirizei a minha logística, Então, eles estão com todo o meu material estocado aqui na empresa. E eles fazem toda a separação, o despacho, a entrada de materiais para mim, Então, eu estou desde janeiro com eles, então vai fazer 6 meses, estou bem satisfeito. Aqui na empresa tem uma sala alugada, então eu fico mais perto do meu material para estar acompanhando o recebimento, para estar acompanhando a saída dos materiais, às vezes um empecilho ou outro que a gente tem na logística do material, ele chega às vezes danificado, eu tenho que verificar a entrada e a saída, então eu estou hoje dentro aqui da empresa com a sala alugada para tentar resolver esses problemas que dão conforme as vendas, Mas fora esses problemas que é normais de entradas e saídas dos materiais, eu estou muito satisfeito com a empresa e espero prosperar cada vez mais junto com a empresa também, Esse é o foco principal da gente, crescer junto aí com o pessoal. Você poderia nos falar então da SHL? Qual que é a história, qual que é o olhar para esse tipo de mercado? A SHL, ela tem já 12 anos no mercado, ela começou fazendo logística de marketing, então nós recebíamos só material de marketing, fazia embalagens, shrink e percebemos que faltava um operador logístico para atender o mercado de e-commerce.
desenvolvemos uma ferramenta focada para o mercado de e-commerce e para a logística de marketing. E com isso, há mais ou menos 2 anos atrás, nós começamos a comercializar, inclusive, a ferramenta e montar as franquias da SHL. Então, hoje, todos os nossos processos, nossos sistemas, nós colocamos dentro do cliente. Quando ele tem uma operação muito grande e quer fazer isso dentro do armazém, então a gente consegue colocar a nossa ferramenta dentro do cliente e também estamos montando franquias, onde a gente passa todo o nosso know-how para o franqueado atuar dentro desse segmento. E como é possível se tornar um franqueado? Hoje ele pode entrar em contato com a gente através do nosso site, shllogistica.com.br, ou pelo telefone 41 3333 7544, e que a gente faz toda uma avaliação dos possíveis candidatos aí para se tornar um franqueado. E o Câmara Brasil fica por aqui. Não deixe de mandar as suas sugestões de pauta para o nosso e-mail. Nos vemos na semana que vem. Até lá!